Bom dia, meus queridos. Graça e paz a parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, nosso Deus. Glória ao Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E glória ao doce Espírito Santo, nosso Deus Consolador. O nosso Deus que nos faz lembrar aquilo que nós estamos lendo e meditando sobre a palavra de Deus e também nos guia ao verdadeiro conhecimento. O Espírito Santo faz isso. Ainda mais você que tem Ele, que se move em você, que está agindo em você, que te guia entre essas situações que nós estamos vivendo, entre este mundo tenebroso. Hoje o nosso tema tem a ver com o que está acontecendo esse mês. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, estamos aí mais uma vez, juntamente com todos aqueles que amam a palavra de Deus, sentando para aprender. Tem hora que você tem que sentar para aprender, buscar conhecimento da palavra de Deus. Eu falei, já que está aberto as inscrições para o Instituto Teológico IDAC, que envolve aí o curso básico, médio, bacharel, pós e mestrado e, pela graça de Deus, até o doutorado. Pois bem, está aí aberto. E pensando nisso, eu falei, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que é um pouco mais profundo, que mexe com algumas coisas, que provoca uma reflexão, que provoca, às vezes, uma indagação e busca-se nisso, a resposta na palavra de Deus. Eu sempre vou falar e afirmar, gente, a palavra de Deus tem resposta para todo tipo de pergunta relacionada à sociedade, à sua vida aqui. Ela tem resposta para as coisas que acontecem na política, nos governos, na família. A Bíblia tem. A questão é, uma vez que ela responde essas indagações, na hora que ela dá resposta para isso, aquela pessoa que se diz ser líder, aquela pessoa que se diz ser esposo, esposa, filho, filhas, enfim, entende? Envolve toda a sociedade. Vai cumprir, vai seguir o que a Bíblia realmente pede, que ela cobra, para que realmente venha ter numa sociedade, uma justiça, uma sociedade pela qual todos caminham cumprindo regras e direitos, Você tem os direitos e deveres. A Bíblia responde isso. E aí eu falei, começar com essa pergunta aqui. É uma pergunta, gente, que às vezes você tem que estar preparado até para responder. Quais benefícios a leitura bíblica traz à sociedade e à família? Quais? Você consegue responder isso? Você teria como desenvolver uma resposta que vai envolver desde o governo até chegar à casa humilde de um cidadão? Você consegue mostrar para essa pessoa os benefícios que a leitura, a palavra de Deus vai trazer para uma sociedade que necessita que a justiça realmente aconteça, que certas propostas que são dadas têm que se cumprir, porque aí envolve toda uma arrecadação, envolve todo tipo de... Gente, a Bíblia vai responder. A questão é, estão buscando resposta na palavra de Deus? E eu começo a dizer para você que a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus, por isso tem que aprender, gente, por isso tem que sentar, por isso que você tem que buscar conhecimento na palavra de Deus. Há grandes oradores que eu tenho profunda admiração, há grandes mestres da palavra que eu tenho profunda admiração e louvo a Deus pela vida de cada um. Aqueles que se dedicaram a ter conhecimento do hebraico, aqueles que se dedicam a ter o conhecimento do grego, até do aramaico, a Bíblia cita, aqueles que buscam conhecer a geografia, a história bíblica, a história dos hebreus. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas quando a gente sai aí dessa parte acadêmica, dessa parte que se formam ou se formarem como teólogos, vamos para o humilde, vamos para a pessoa que às vezes tem pouca leitura, ela precisa alcançar esse conhecimento. Como chegar lá?
Como eu amo uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, que fez eu entender que se não conhecer a andragogia, fica difícil aplicar para aqueles que são adultos, que já têm uma dificuldade para sentar, têm uma dificuldade para ler. Pois bem, a leitura bíblica fortalece os laços familiares, ao promover valores eternos. É aí que está a questão. Por quê? A leitura da palavra de Deus vai te fortalecer, vai me fortalecer, fortalece toda uma sociedade, Por que algumas, às vezes você escuta, tem que tirar a Bíblia, tem que tirar a leitura, tem que tirar isso, tem que tirar... Porque esses valores, eles vão contra tudo aquilo que não deve, nunca deveria acontecer numa sociedade que se tem como um país cristão. Como um país cristão. Então a leitura vai te fortalecer. Vai fortalecer os laços familiares. Vai promover valores eternos. Com amor, respeito e perdão. Quando você lê, gente, pouca gente quer ler. Mas eu tenho que ler. Porque quando eu leio, essa palavra é Deus falando comigo, é me orientando, é falando quais devem ser os meus passos, as minhas atitudes. Quais deve ser o meu testemunho se realmente me converti, estou convertido a ser um cristão seguindo Jesus e seguindo seus ensinamentos. Porque sempre eu vou falar que a igreja que tem os fundamentos da doutrina dos apóstolos é uma igreja que segue exclusivamente, tendo base, o ensino que Jesus transmitiu aos seus discípulos. A igreja, como nós colocamos, é a igreja de Deus. Ela é de Deus, tá? Além de ser a igreja de Deus, ela é apostólica. Além de ser apostólica, ela anuncia o querigmá. E aí vem algo que eu gosto muito. Porque esse primeiro anúncio da ressurreição de Jesus não veio pelos discípulos, não veio pelos apóstolos, não veio pelos homens. Não estava tudo escondido com medo pelo que aconteceu com Jesus. Mas as mulheres foram lá cuidar dele, foram lá ver o corpo dele, e de repente quando chegou lá, tinha um anjo e avisou, ele não está mais aqui não. Ele ressuscitou. E ela pensando que era até um jardineiro. E ela saiu incumbida da primeira missão. Ela foi incumbida a transmitir a primeira missão. Anunciar aos discípulos. Ele disse, ele cumpriu, ele ressuscitou. Está vindo aí falar com vocês. E quando chegou lá, não tinha campainha, não tinha nada, né? Para poder, estou chegando. Quando de repente eles se mostram já dentro da casa, dizendo uma palavra que eu gosto muito, que é base bíblica, a paz seja convosco. Aleluia. É importante ler a palavra, gente. Quando uma família, gente, se reúne para ler as escrituras, como está lá em Efésios, capítulo 5, verso 25-33, já começa com o chefe da família, já mexe com aquele que é o provedor, porque ele vai dizer o seguinte, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Opa, o que está faltando na família? O que falta numa família que tem desentendimento, que tem traição, mentira, etc. Falta a palavra. E quando falta a palavra, é claro que a destruição vai acontecer. Não tem como. Uma hora um outro vai criar um caminho que não foi combinado, que não está sendo respeitado. E aí vem toda a destruição. O que eu preciso ter no meu lar? O que você precisa ter no seu lar? Não é só a Bíblia aberta no Salmo 91. Se você quer, eu cito alguns salmos aqui que pouca gente tem coragem de ler. Então você lê o Salmo 91 como achando que ali vai trazer uma proteção, mas sem cumprir a palavra, sem seguir o que ela ensina, vai haver proteção? Eu te pergunto. Você imagina se você hoje pudesse ler então o Salmo 15. Você vai achar alguma coisa no Salmo 15 ali que... querido. Tem passagem na Bíblia e quando você vai ler, ela trata do caráter, da moral de cada ser humano que acha que naquele último momento está garantido a misericórdia e o perdão. É um risco muito grande. É um risco muito grande. Você já tem que começar a ter mudanças agora. Porque quando o reloginho da vida chegar ao final,
A Bíblia diz, se nesta noite eu pedir a tua alma, e cita algo que lá eu não gosto muito de falar, porque fala louco, ou então insensato. Por não julgar, não criar um julgamento, que a sua conduta não te dá o direito à vida eterna com Deus. Então, a Bíblia vai responder isso. Ela traz isso. E ela afirma, assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. E a Bíblia traz toda uma lição, todo um ensinamento para que a sociedade caminhe, sabe, de acordo com o que a Bíblia ensina desde Gênesis. Desde Gênesis, você vai lá, por isso deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. E a mulher reverencia o marido. Cria-se agora aqui o quê? Um ambiente de unidade e apoio mútuo. Você vivendo isso, eu vivendo isso, toda uma sociedade vivendo o que a Bíblia já está orientando, ensinando, já que foi uma pergunta, e aqui estou respondendo. Olha só, qual o resultado disso? Qual o resultado que vai trazer todos nós, começando agora, a praticar, a ler a Bíblia, não só um momento espontâneo, mas de dia e de noite, a todo momento, você sabe, trazer à tua mente, ao teu coração, a voz de Deus, a palavra de Deus. Isso aí, querido, o resultado é tão evidente. Isso vai reduzir o quê? Conflitos. Porque está tendo tanto conflito, porque surge tanta guerra, pensa um pouco. Por que tem sempre que dizer, eu sou desse lado, você é desse lado, eu não sou de lado nenhum? Gente, vai reduzir, vai aniquilar esses conflitos, pois a Bíblia, quem está oferecendo? A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia oferece sabedoria, sabe? E essa sabedoria vai trazer para mim, para você, todo tipo de solução prática para resolver disputas, como é descrito. Quando você lê o que eu vou acabar de citar, você vai entender. É descrito, está escrito. É Deus falando lá em Provérbios 15:1. E às vezes as pessoas não conseguem viver isso. O quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que está faltando aí? O que você perguntou? O que você está olhando para mim? Tem que ser do meu jeito, é o que eu mando. Para mim tem que ser assim, tem que governar assim, tem que ditar assim, tem que fazer isso. E aí você vai entendendo o que está por trás. Olha só que coisa interessante. Deixa eu passar isso rapidinho para você. Estudos mostram que famílias que praticam, que nem todas praticam, espero que a sua seja praticante, em nome de Jesus. Pois bem, estudos mostram que famílias que praticam devoções diárias têm menores índices de separação, de divórcio, de mentira, de traição, e aí vai. Sabe? E aí vem o quê? A maior coesão emocional. Então, estudos mostram que famílias que praticam devoções diárias têm menores índices de divórcio e maior coesão emocional, transformando o lar. Ei, bispo, quando eu li isso aqui, imagina, eu e o bispo tem recebido muitas pessoas aqui, e a maioria, o problema, está na onde, que eu sempre vou falar, no lar, olha só, transformando o lar em refúgio de paz, meio aos caos modernos. Então é fácil, né? A gente, como a gente tem reparado, pegar aquela pessoa com a melhor roupa, seu melhor sapato, a biblinha e tal. É crente evangélico, aleluia. Só não pode ir na casa, hein? Mas ninguém quer tirar o que está lá dentro da casa. Pois é, tem um valente lá que só Jesus pode tirar. Como é que a gente vai ter esse discernimento? Pela palavra de Deus. Ou seja, gente, vamos lá. Falei da família, falei de algumas coisas. Agora, imagina quando você vai para a sociedade. É quando alguém diz, não, eu tenho como se tornar um candidato a ser vereador, né?
deputado estadual, federal, etc. E eu tenho essa proposta, vai ajudar nisso, vai ajudar naquilo, eu vou pedir apoio da igreja X e tal. E aí é até bonito, é muito maravilhoso, mas se não tiver o que eu estou falando, vai ter algum efeito? Quantas pessoas cheias de sonhos, de projetos, de boas intenções, se tornaram pó porque foram enterrados e não alcançou isso e ninguém deu valor? Sabe a proposta de Josué quando ele fez? Ele fez algo que foi maravilhoso. Aquele povo tinha que escolher, ele decidiu escolher. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na sociedade, gente, na sociedade, a leitura bíblica, aí você vai entender, porque muitos, sabe, estão tirando, não querem que haja essa palavra lá. A palavra de Deus não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com a placa de uma igreja. Nós temos um nome, porque as leis pedem o registro, querem que você seja identificado, se identifique. Então, como que vai chamar aí? Como é que é o nome, tá, dessa entidade religiosa sem fins lucrativos? Então, você tem que dar um nome que vai representar todo o seu propósito, toda a missão, que não é outra, ensinar a palavra de Deus. Tá, então, esse nome que está registrado em cartório, que agora tem um CNPJ, te traz alguma garantia? Nenhuma. Nunca. É a palavra de Deus. Você imagina se não houvesse nenhum nome de nenhuma instituição religiosa e só pudesse falar da palavra. Pensa nisso agora. Não, vocês têm todo o direito de ensinar a palavra, mas aqui nesse país ninguém pode ter um nome de entidade, de nada. Como seria? Só palavra. Você chegaria num ambiente, né, não tem nome, nada, mas tem que ter lá a palavra. Você chega em outro, tem só palavra. Pegou o que eu quero dizer? Então esses nomes, nome aqui, nome ali, criou o quê? Entendeu? Então vamos lá. Olha só, na sociedade, a leitura bíblica cultiva uma ética moral. Ética o quê? Ética moral. É? Sim. Se isso acontecer, e vamos orar para que aconteça, meu Deus, na sociedade, que aconteça nesse país chamado Brasil, em nações que precisa como nunca do que está escrito na palavra de Deus, para que aconteça a salvação das almas, que o Brasil venha entender, que nós possamos ajudar, que você me ajude a compartilhar, porque hoje eu estou falando de algo tão maravilhoso. Eu estou dizendo que a nossa sociedade, se ela começar hoje, ter essa prática de ler a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai haver o que está faltando e que precisa ser resgatado. Sim, a leitura bíblica cultiva uma ética moral que beneficia todos do modo geral. Não é só uma parte, não é só uma elite, não é uma classe A, B, C, não, é todos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vai surgir o que está faltando e nós precisamos orar por isso. Tá? Princípios, por exemplo, como justiça social. Será que a Bíblia fala, ô bispa, a Bíblia fala sobre princípios como justiça social? Fala. E onde está escrito? Onde? Ó, ainda bem que ela perguntou. Tá, eu vou responder, calma aí. Ó, ela já perguntou. Gente, é isso que eu falo. É isso que eu estou dizendo. Então, quando nós somos motivados pelo Espírito de Deus, para que cada um daqueles que não pode estar aqui presencial, mas em qualquer lugar do Brasil, estudar, aprender, porque está tudo pronto, gente, material. Você vai ser guiado, eu vou ser o tutor. Ah, não entendi isso. E a gente vai aprendendo junto, mas preste atenção. Aonde na Bíblia vai falar sobre princípios como justiças sociais? Está lá em Miqueias. Se você nunca leu, anote. Miqueias capítulo 6, 8 declara sobre isso. Fala sobre isso. Mas você já leu Miqueias 6, 8? Não leu? Olha eu já mostrando para você como é bom a gente parar um pouquinho, sentar para aprender junto. Pois é. Olha só. Quando diz ele, eu estou dizendo Deus. Então diz o seguinte, é como fala Deus declarando, mas ele fala assim, o versículo cita assim, perdão. Ele te declarou, ó homem. Está falando comigo, com você, com a sociedade, com todo o ser humano.
o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o Senhor, e que o Senhor pede de ti. Pede de quem? De mim, de você, todos nós. Senão que pratiques. Vê se você acha isso por aí. Vê se você acha partido X, partido B, governo C, governo D. Porque falta o quê? O que está faltando? Não só ler, ser praticante das Escrituras. Eu estou falando, gente. A Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai lapidar, ela vai moldar. Ela vai discipular, ela vai disciplinar, ela vai te guiar. Porque, na verdade, todos nós temos um período de viver nessa terra. Mas quando vem o depois, você vai entender por que a Bíblia está te avisando. Por que ela te orienta. Mas está bem claro. O Senhor pede de mim, de ti, de todos. Senão que pratiques a justiça. O que eu tenho que praticar, bispa? A justiça. Só isso? Não. Que ames a misericórdia. Que andes humildemente como teu Deus. Aí vem a honestidade. A Bíblia vai falar de honestidade, gente. Fala. Fala de honestidade. Onde? Êxodo, capítulo 20, do versículo 15 ao 17. Tem uma palavrinha lá que muita gente não quer ler, não. Não, isso não é Deus falando comigo, não. Não, isso tem nada a ver comigo. Não furtarás. Só isso? Não. Não dirás falso testemunho. Contra quem? Contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Só isso? Não. Eu e qualquer pessoa ter o cuidado com o próximo, como está em Mateus capítulo 25, verso 35, 40. Lá diz, porque tive fome. Está dizendo, está falando de algo que a sociedade, a igreja, aquele que se diz ser cristão, gente, quando você lê isso é maravilhoso. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Aí o rei, que rei? Jesus Cristo vai responder. E ele vai dizer, em verdade vos digo que, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que está trazendo aqui? Se eu pudesse ter mais tempo, mas uma pequena parceirinha do exegese. Está dizendo o seguinte, isso traz para mim e vai nos inspirar ações coletivas, como voluntariado e solidariedade. Está escrito na Bíblia. Mas parece que a gente vive numa sociedade da troca. Se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu faço isso, se você me... Por isso que historicamente, para quem nunca parou para pensar, certos movimentos estão ligados, por exemplo, ao abolicionistas e de direitos humanos foram impulsionados por líderes bíblicos, mostrando para mim, para você e para toda a sociedade como a palavra de Deus ela molda leis justas e comunidades passivas. Agora, gente, hoje nós estamos vivendo nesse século, vivendo as coisas acontecer, ainda vivendo com guerras, vivendo com tantas situações. Então hoje, num mundo tão individualista, e vive mesmo isso, cheio de violência. O que a Bíblia vai promover se ela tomar esse espaço? O que ela pode mudar, gente? Ela vai trazer à tona a tolerância, esperança, vai reduzir, sim, reduz, não tem como eu dizer o contrário, crimes, sabe? E além de reduzir, fomentando para, sabe, e algo real, algo verdadeiro, fomentando que a verdadeira prosperidade coletiva.
Surge aí nações, se realmente colocar em prática a Escritura, a palavra de Deus, há de surgir, por exemplo, nações com forte influência cristã. Por quê? Porque elas priorizam, principalmente, tá, a educação, olha só, a educação no âmbito do quê? Onde você ensinar o que a Bíblia fala, o que ela diz, o que ela fala, o que ela promete, o que ela cobra. Então, esse saber, olha, agregado ao saber educacional, que traz todo tipo de ciência, pensa agora. Uma vez que você prioriza, que você traz à tona o ensino bíblico, vai trazer, na verdade, o que todo mundo espera, um bem-estar social. Agora imagina, eu estou chegando ao final, aleluia. Agora imagina eu e você, todos nós que somos cristãos, servos de Deus, estamos aguardando aquele grande brado do Senhor Jesus levar todos nós para o verdadeiro reino. Esse reino aonde Ele é, sim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu já declaro, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora imagine você se dedicar quanto tempo? 5 minutos por dia à leitura bíblica. Quanto? Quanto tempo? 5 minutos. Aí vem o que eu venho comentando desde o começo. Esses 5 minutos dedicados à leitura bíblica, na família, vai acontecer algo maravilhoso. Porque aí você traz à tona o que o verdadeiro discipulado faz com aquele que senta para aprender e praticar. Você vai construir uma herança espiritual para todas as gerações. Na sociedade vai se multiplicar cidadãos éticos, como está lá no Salmo 119, e o verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a Bíblia é a lâmpada para os pés, iluminando caminhos pessoais e coletivos. Aí eu quero dizer algo para você. Você pode dizer depois nos comentários, amém, glória a Deus, fique à vontade. Mas eu quero dizer algo, querido, como querias, ministro do Evangelho, servo de Deus, um diácono eterno, servindo a igreja do Senhor nessa terra, com a esperança e alegria que eu há de servir o Senhor Jesus para todos sempre e sempre, estando com Ele, gozando da vida eterna, conquistada por Ele naquela cruz, que Ele tomou o meu e teu lugar, eu não tinha direito nenhum. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O que eu peço a você? Peço a você que experimente hoje, mas experimente fazer o que eu estou dizendo. Tire o teu momento de devocional, de leitura, peça ao Espírito Santo, fale comigo, me dê a resposta. Você imagina quando você conseguir entender por que João 3,16 declara claramente. Imagina você declarando isso para sua família. Olha, eu quero falar uma verdade para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, oh glória a Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A promessa. O que nós vamos ter, bispa? A vida eterna. O que declara aqui? O que fala aqui? Fala do verdadeiro amor divino por mim, por você. E esse amor divino, ele flui para além das paredes de cada lar, de cada família. Esta prática, o que eu estou falando hoje, com você, como ministro do Evangelho, como alguém que ama ensinar a palavra, alguém que sempre busca conhecimento, humildemente eu peço a Deus que sempre me apresente pessoas que têm muito mais para me aprender, para poder ensinar, porque você tem que sentar para levantar para ensinar. Não tem como ser diferente. Mas essa prática simples aqui, que nós estamos aqui juntos, ó, compartilhando até agora, nesse momento, não só enriquece a alma, mas constrói, segundo aquilo que a Bíblia nos orienta, nos ensina, mas constrói uma sociedade mais humana e famílias resilientes. Aí,
Eu faço a pergunta, você pode dizer amém, você pode deixar nos comentários. O que você acha de experimentar isso? Mas não só essa semana, mas até aquele grande dia que eu declaro Maranata, hora vem Senhor Jesus. Esta é a pergunta. O que você acha de experimentar isso? Não só essa semana, mas por toda a sua vida, declarando quem é o teu rei, quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador. Você não fez isso? Faça. Ele espera isso de você. Ei, fica afastado não. Já te dei aí a dica lá atrás falando. Onde está o poder? Quem que pode salvar a alma? Quem pode nos perdoar? Quem pode nos curar? Quem é o nosso Salvador? A Bíblia diz quem é. Não está na mão de alguém que tem o princípio de dizer, não quer dizer, mas acaba tendo o princípio de dizer, quem manda aqui sou eu sou isso, sou aquilo. Isso não existe. Todos nós só estamos respirando porque o nosso Deus permite. Mas se Deus tirar o ar, você deixa de existir. Lembra o que ele fez na criação do homem? O que ele soprou lá? Pegou? Querido, nosso Deus é Deus de amor, é um Deus de justiça, Ele mostra o caminho para todos nós. Eu deixo no ar essa pergunta. O que você acha? Oh, glória a Deus. De experimentar, não só semana, mas por toda a sua vida, o que Deus está falando conosco hoje. Amém? Quem vos fala? Seu amigo de sempre. Apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. Estamos aqui no bairro Gralha Azul. A nossa casa pastoral, que eu gosto de falar porque nós fazemos um trabalho de casa em casa, de acordo com Atos capítulo 2, verso 42 ao 47. Está na rua Tucano 283, todo domingo às 19 horas. Venha. Se você ainda não faz parte de nenhuma igreja, se você não está, sendo pastoreado, tendo o cuidado de alguém ensinar a palavra, todos nós, olha o que eu vou te falar, todos nós que fomos dados, Efésios 4, 11 até o 16, mas pega lá o 11 e lê com cuidado. Todos nós que temos a incumbência desse título, pastor, apóstolo, evangelista, mestre, profeta, tá? É dado à igreja, né? Eu fui dado à igreja. Quem é de fato o verdadeiro pastor? Tem nome, eu sei, você sabe. Jesus Cristo de Nazaré. O que eu sou? Ovelha guia. Uma ovelha guia, ajudando aqueles, conforme eu vou aprendendo, conforme Deus vai me ensinando, a não se desviar do verdadeiro caminho. E quem é o verdadeiro caminho? Olha só, estou tendo que me despedir e Deus mandando falar isso. Quem é o verdadeiro caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Ele diz, a não ser por mim, por Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que Deus venha agir, dar resposta como Deus já é. Sabe, que você saia do Salmo 40 e viva o Salmo de número 70 para a glória de Deus em nome de Jesus. Sentindo no seu coração, querido, não deixe só de orar, não. Além de orar, não deixa não, ore. E sentindo no seu coração de nos ajudar, cooperando esta obra, né? Cooperando conosco nesta obra. E nós somos gratos por todos que estão nos ajudando. Sua oferta, sabe? Ajudando com o seu dízimo, ajudando de todas as formas. Nós somos gratos, louvamos a Deus, porque é Deus que convence. Quem convence? Deus. Sentindo no seu coração, não, eu quero abençoar este casal que está lá, como queridos, como enviado da parte de Deus. No inbox, você pode pedir. Pede lá que eu vou mandar o CNPJ. Seu valor é registrado, eu tenho que sempre dar satisfação justamente por aqueles, e eu vou dar, não se preocupe. E nós estamos, investindo na causa do Evangelho. E nós temos aqui uma missão maravilhosa nessa terra. Quem me conhece sabe que eu estou novamente lançando o alicerce do Evangelho. Em nome de Jesus. Não sou melhor que ninguém que já está aqui, mas cada um tem uma missão e vai dar conta diante de Deus que te enviou. A minha, eu quero chegar lá dando conta disso. Olha, Senhor, aquela casa, aquele lar, aquele prédio, foi o lugar onde nós adoramos. Graças a Deus, o Senhor esteve à frente de tudo. Conto com as suas orações, conto com o seu apoio. Deus te abençoe, meu querido. Tenha um bom dia, compartilhe graça e paz da parte do Senhor Jesus. Shalom.